Olá, muito boa tarde. A celebração da Páscoa é a festa maior para os cristãos, preparada na Igreja Católica nos 40 dias que a antecedem. Em cada semana, esse itinerário de preparação acontece com o contributo de textos da Bíblia, os que são lidos nas missas de domingo, que hoje queremos analisar. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre Robson Cruz e o Padre Vítor Gonçalves, párocos no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Padre Robson, que proposta temática é sugerida para este domingo da Quaresma? Nós, ao longo da Quaresma, estamos a viver um tempo de renovação batismal e, portanto, as imagens são sempre lidas de duas plataformas. A primeira é a pessoa de Cristo e o próprio Cristo transfigurado, cuja chave de leitura para perceber o seu mistério de humanidade que caminha para a cruz só pode ser lido à luz da declaração: este é o meu filho muito amado, escutai-o. E, portanto, é a revelação do Filho. Este Filho que se oferece em sacrifício, esse Filho que vai dar a vida para que o povo tenha salvação, não é tanto traído, digamos, pelas circunstâncias que levam à sua morte, mas é, sobretudo, glorificado pela mensagem do Pai. Por outro lado, a própria comunidade cristã, em todas essas imagens da transfiguração, percebe também o seu próprio destino, não é? Os cristãos, quando são batizados, recebem uma veste branca e, portanto, a ideia de ser transfigurada a partir do mistério da Páscoa de Cristo recorda-nos que nós também fazemos este processo de deixar o homem velho e aderir ao homem novo, na medida em que escutarmos a própria palavra de Jesus, a interiorizarmos e imitarmos as suas atitudes como o verdadeiro filho. Padre Vítor, que desafios encontramos nestes textos para preparar a Páscoa? Eu creio que, entre muitos outros, há uma palavra, de facto, muito central. No Evangelho e na primeira leitura tem muito a ver com a escuta. Escutai-o. Já tínhamos, no batismo de Jesus, ouvido o Pai dizer, o Pai só sabe dizer esta coisa, que é o meu filho, que o Filho é muito amado e nele nós somos amados também. Mas aqui acrescenta este imperativo, escutai-o. A escuta como uma atitude fundamental também para a obediência que vamos encontrar na primeira leitura com Abraão. A entregar o seu filho. Vamos, então, antes de mais, ouvir o texto do Evangelho que se escuta neste domingo, ou pelo menos parte desse texto, para depois o comentar aqui no nosso diálogo. Vamos então ver o texto e ouvir essa narração da transfiguração de Jesus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu, só com eles, para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Padre Robson Cruz, está nesta última frase que ouvimos: este é o meu filho muito amado, escutai, está a chave. Sobretudo porque o Evangelho de Marcos, nós assistimos a partir do capítulo 8º, né, em que os discípulos não percebem como é que Jesus pode ser o Filho de Deus, em que não percebem como é que ele pode anunciar a paixão. Está aqui a dinâmica de quem quer passar da ignorância ao conhecimento, da incredulidade à fé. E, portanto, este episódio da transfiguração aparece num contexto onde, no Evangelho de Marcos, concretamente, os discípulos cada vez menos percebem o agir de Jesus, as predições da paixão, porque que a cruz aparece como o itinerário inevitável de dar a vida, não é? E é exatamente nesta medida em que a única lógica para a compreensão do destino humano de Jesus é esta atitude, não é? Este é o Filho, escutai-o. Todo o episódio da transfiguração, e nesse aspecto os evangelhos são bastante concordes, vão manifestar que, por um lado, a humanidade de Jesus não colocou completamente de parte a sua condição de Filho de Deus, não é? E, portanto, no processo da encarnação do Verbo, Jesus é verdadeiro homem, mas ao mesmo tempo verdadeiro Deus. E se a sua humanidade
é uma condescendência para estar perto de nós e mostrar até onde Deus está disposto a ir para a nossa salvação. Este episódio da transfiguração, para discípulos cansados, desanimados, que perderam o entusiasmo do seguimento do Mestre, né? Porque a primeira parte do Evangelho de Marcos é a chamada Primavera da Galileia, os milagres, as multidões seguem Jesus, e a partir de agora não. É um pequeno grupo, pessoas que não se chocam com o anúncio da paixão, que são convidados a descobrir, neste ser transformado a partir da escuta do Pai, aquilo que é o significado pascal da experiência de Jesus. Ele, no fundo, é revestido de glória. Não é? A transfiguração, de alguma forma, antecipa aquilo que originariamente o Evangelho de Marcos não tinha, que era relatos da ressurreição. E, portanto, este episódio, de alguma forma, depois da sepultura de Jesus, a tristeza dos discípulos que não percebem aquele dia de Sexta-feira Santa, é confrontada com esse mistério. Se ele é o Filho, o Pai o glorificará. Que simbolismo tem esse comodismo de querer ficar no cimo do monte por parte dos discípulos? Certamente que assim aparece, nós gostamos muito de falar, portanto, por um lado, todos nós gostamos da glória e, portanto, de estar rodeado das figuras mais importantes da tradição, não é? Mas, no fundo, Marcos explora isso na linha da incapacidade de perceber a humanidade de Jesus que caminha para a cruz. E, portanto, o ficar no monte é evitar os confrontos com os grandes movimentos do farisaísmo e do judaísmo da época, não é? É evitar os confrontos das pessoas que não percebem a renovação que Jesus faz a partir dos princípios próprios do que se compreende a relação entre os homens e Deus, a sua proposta de justiça, a sua proposta de fraternidade. O monte é o lugar protegido. O monte é o lugar onde tudo é claro e luminoso. Mas é preciso descer ao monte e fazer a experiência de, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos, acreditar que essa dinâmica de Páscoa obriga-nos a estar no mundo onde, como diz São Lucas, né, nos Atos dos Apóstolos, é preciso saber descobrir a presença de Jesus no meio das nuvens. Não é? É essa presença que temos de descobrir agora, Padre Vítor Gonçalves? Sem dúvida, em todo o tempo No meio das nuvens e no meio do monte, e no cimo do monte. O descer à terra é sempre o convite à realidade do cotidiano, que às vezes, ou pela rotina, ou pelos confrontos, ou pelos sofrimentos, é bem mais difícil. Eu creio que quando é possível fazer num tempo da Quaresma uma experiência de retiro, é assim também como subir ao monte. Depois custa sempre um bocadinho voltar, embora é este voltar a partir desta vida renovada e íntima e, no fundo, com a grande chave de leitura que o próprio Pai dá. No meio das tuas dúvidas, escuta ao Filho, escuta Jesus. Eu creio que, de facto, creio que São Marcos apresenta este episódio a seguir a um momento onde Jesus anuncia a paixão. Exato. E este confronto, portanto, no capítulo anterior, Jesus já disse: quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. E os discípulos estão como que, meio assim, nesta passagem que o Padre Robson tão bem explicava. Agora mostrar que a glória de Deus acontece por uma existência feita dom total, que é isso que significa a Páscoa de Jesus, e que essa dádiva total da vida está um bocadinho em confronto com aquilo que são as perspectivas do mundo e as perspectivas egoístas. Um bocadinho pode ser este aspecto, fiquemos aqui, portanto, de uma glória e de um triunfo muito humanos, de um exercício do poder, de uma perspectiva centrada nos meus prazeres imediatos, que, à partida, não tem grande dificuldade, um caminho a partir da facilidade. Aqui, Jesus diz que, de facto, não é a procura do sofrimento pelo sofrimento. Não, o que orienta não é o sofrimento, o que orienta é o dom, é a dádiva da vida, é o amor entregue, que esse sim é um motivo grande de glória e é isso que pode resplandecer na nossa vida. O que é este resplandecer na vida do cristão a partir daquela veste branca? É a nossa existência à maneira da de Jesus. E onde é que isso se faz? No chão, na terra, onde estão os irmãos, onde estão os problemas, onde estão as dificuldades e onde somos desafiados a sair até da autossuficiência de quem julga que é capaz de resolver tudo para a abertura ao contributo dos outros e percebemos que os grandes problemas também os resolvemos uns com os outros e nessa abertura a Deus. Este episódio da Transfiguração mostra que o fim da história de Jesus, ou o fim de qualquer história,
é este encontro com o divino, é também uma transfiguração? Depois de passar por esse cotidiano cheio de problemas. Completamente. Isto é o anúncio pascal aqui em São Marcos, não é? Pela cruz se vai à glória, no fundo. E, portanto, é uma mensagem, acima de tudo, da grande esperança cristã. Mas valorizando, nós não somos assim. Perdoe-me, às vezes, aquela imagem do burro que se faz andar pondo a cenourinha à frente, como, focalizado. Pronto. Não, nós é na existência do dia-a-dia que fazemos já essa experiência da presença de Deus connosco. Porque se é para o escutarmos, é porque Ele nos diz qualquer coisa. Claro que esse dizer precisa também de muitas formas de ler, e aí a importância da leitura comunitária desses sinais e dessas palavras de Deus, que não se esgotam na Escritura, mas que nos vêm até através uns dos outros. Deus fala através de nós, através dos acontecimentos, na capacidade de vermos isso em perspectiva, creio, sempre redentora e de Páscoa. Paixão e ressurreição. Morte e ressurreição. E nesta análise que fazemos aos textos que se escutam nas Eucaristias de domingo, vejamos a primeira leitura, Padre Robson, do livro do Gênesis, no capítulo 22, onde Abraão é desafiado a imolar o próprio filho, que acredito também um relato mais simbólico e catequético que aqui está diante de nós. Sim, provavelmente esse relato traz muitas imagens e traduções da Antiguidade, não é? E que concentram à volta da figura de Abraão, de Isaac, do sacrifício de uma vida, não é? Tudo aquilo que agora é o grande posto à prova. O texto começa exatamente assim: Deus quis pôr Abraão à prova. E a pergunta que nos fica, sobretudo em contexto quaresmal, é: quem é que é posto à prova? Do ponto de vista das emoções, nós não temos dúvidas, é Abraão, porque aquele filho representa muito. Representa a promessa de Deus, representa a garantia de posteridade, e numa época onde só o ser recordado pelos filhos e pelos descendentes é que era a esperança de sobreviver à degradação da morte, não é? E a própria experiência de não saber como é que Deus, desculpe, vai descozer agora, com uma promessa que parece, de repente, pôr em causa tudo aquilo que tinha sido o caminho até então. E, no entanto, ao longo do texto, nós vamos vendo que o verdadeiro posto à prova não é Abraão, mas é o próprio Deus, que supõe de Abraão também uma conversão. Um Deus que não quer sacrifícios humanos, mas que é um Deus incondicionalmente dado, ligado à vida, não é? Um Deus que não quer o sacrifício do filho de Abraão, mas é um Deus que, numa leitura cristã, nós sabemos, entrega o próprio Filho para nos salvar, não é? E, portanto, nós lemos esse texto do Antigo Testamento, certamente sempre com os olhos postos no mistério da pessoa de Jesus. Ele, sim, mostra que, neste processo do apaixonar-se de Deus pela humanidade, afinal, quem foi posto à prova foi Deus, não é? Nós parece que andamos ainda muito sossegados, muito tranquilos, às vezes até muito indiferentes, né, àquilo que é o ritmo da nossa vida. Deus, pelo contrário, arriscou tudo. E é bonito, porquê? Porque o texto termina necessariamente com uma ligação àquilo que nós contemplávamos no Evangelho, né? O mérito de Abraão é porque ouviu a voz do Senhor e porque confiou numa voz. No meio de um mundo onde as nossas emoções muitas vezes contrastam muito com a forma diretiva da palavra de Deus, que nos propõe uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de justiça, de verdade, de solidariedade com os outros. Muitos momentos isso não é claro. O que é que Deus nos pede? Por que é que uma pessoa se há de sacrificar pelas outras? Por que é que eu hei de considerar os outros um centro mais importante da minha vida, mais do que eu próprio e o meu sucesso, não é? E de repente a palavra nos ilumina a dizer: porque ouviste a voz do Senhor e acreditaste, né? Isso será dado como recompensa. Esta frase final com que termina o texto: porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, é uma lógica que permeia quem confiou? Claro, e creio que, acima de tudo, apresenta-nos Abraão com esse modelo de confiança. É muito bonito na leitura, as duas vezes que Abraão fala é para dizer a mesma coisa: aqui estou, eis-me aqui. Portanto, não põe questões. Isto não quer dizer que as questões não estejam todas no seu coração e no seu íntimo. Todas estas que o Padre Robson referia. Creio que gosto da origem da palavra obediência, vem de audire. Audire é escutar. E, no fundo, a obediência é quando a escuta de algo que às vezes mesmo não compreendendo completamente,
mas que sintoniza. Eu creio que Abraão sintoniza porque põe a confiança radical em Deus. Ele está ao serviço de Deus. E ainda mais naquela maravilha de agradecer, ele que era estéril, que não tinha descendência, não é? E Deus dá-lhe Isaac, ele percebe, Isaac não é meu, não sou dono de Isaac. Portanto, não percebo completamente, mas... Agora, isto não é uma mentalidade, não é uma coisa para pôr e para fazer uma transposição para o nosso dia-a-dia, a não ser numa dimensão profunda desta confiança radical. E quantas vezes esta situação bate à porta de pessoas concretas? E quantas vezes dizem, mas meu Deus, porquê? Porquê é que me levas o meu filho? Claro que eu creio que já somos capazes de perceber que não se trata de Deus levar o nosso filho ou não. Agora, esta confiança em Deus significa, para Abraão, e no fundo para o modelo de todo o crente, Deus está em primeiro lugar. Agora, Deus não pede violência, e eu creio que este texto é isso. Deus não pede um sacrifício, imolações que não fazem sentido. Mas Deus vai-se, de facto, dar na única imolação, que é a entrega da vida do Filho de Jesus. E, portanto, é essa entrega que aqui está. Deus entrega-se a nós, espantosamente, e nós entregamos-nos a Ele em ordem a este estar ao serviço dele e não, na perspectiva, muitas vezes, de nos servirmos de Deus. Porque às vezes é isso. A gente até acredita, mas Deus está ao nosso serviço. A gente quer-o como nosso servidor. E Ele é o grande servidor, é verdade. Ele está ao nosso serviço por um projeto de amor, mas em que nós só nos sentimos verdadeiramente felizes quando assumimos a dinâmica desse mesmo amor e desse mesmo serviço. Um texto, primeiro este texto do livro de Gênesis, quase sem interrogação nenhuma. Depois, a segunda leitura, e passamos a essa análise, Padre Robson, a segunda leitura que se escuta neste domingo, está preenchido de interrogações, a começar desde logo por essa primeira que se escuta: se Deus está por nós, quem estará contra nós? É um Deus caidinho de amor, e um Deus apaixonado, e portanto um Deus que arrisca tudo, não é? Nós muitas vezes somos tentados a pensar que a grandeza das pessoas tem a ver com o perfil das suas competências, com a forma como elas se sobrelevam em relação aos demais, não é? E há aqui uma afirmação profunda. Deus está enamorado pela humanidade e por cada pessoa neste mundo, a tal ponto que faz uma aposta irreversível, entrega tudo por amor. E a entrega do Filho de Deus mostra quão grande nós somos, não é? Às vezes a gente esquece isso, ou seja, que aquilo que verdadeiramente é grande para Deus é a vida de todos nós e de cada um de nós, digamos, em especial. Eu tenho essa experiência até na família, que tem um sobrinho deficiente profundo, não é? Às vezes, ao princípio, as pessoas que não conheciam bem diziam: ai, uma criança assim provoca tanto sofrimento, que peso tão grande para os pais, etc. E nós diríamos, a grandeza daquela criança foi o amor que ela conseguiu despertar à sua volta. Quem está de fora não compreende isso. Como é que uma pessoa que não é hábil, que não tem qualidades autónomas, que nunca vai poder se sobrepor aos outros, pode ser tão grande numa lógica de amor? É impossível pensar a vida sem Ele. E assim acontece com Deus também. Deus entregou tudo. E, portanto, se Deus entregou tudo, a proposta é esta. A grandeza da humanidade está celebrada exatamente nisso, na maior proeza que nós conseguimos. Nós conseguimos, desculpe, levar Deus à seta, não é? Conseguimos que Ele se namorasse de nós. Com isso, e o capítulo 8º da Carta aos Romanos diz, nenhuma realidade que a gente experimenta na história concreta da vida de cada um nos pode separar do amor de Cristo. Paulo enumera, não no texto tal como ele é lido nesta semana, mas no contexto do capítulo 8º, quais são as dificuldades, a pobreza, a tribulação, a doença, as privações, tudo isso que consiste em provas reais para as pessoas. Nada disso pode ser tão grande como esta certeza. Deus arriscou tudo nesta relação. Querem uma prova? Olhem para Jesus. Não. Até que ponto esta certeza que o Padre Robson afirma pode ou deve abalar o nosso cotidiano? Eu creio que em todos os nossos cotidianos, se calhar às vezes uma palavra, uma experiência que é muito profunda é a do medo. E o medo parte sempre às vezes até de uma irracionalidade, mas parte sempre de não sabemos onde confiar. As nossas forças não chegam, os outros parece que falham. E eu creio que este texto é precisamente aquilo que Jesus vai repetir tantas vezes. Não tenhais medo, tendo confiança, eu venci o mundo, eu estou sempre convosco.
E penso que é isso que suscita as experiências das adversidades, quando não nos deixamos tolher pelo medo, porque o medo depois normalmente fecha as pessoas, encerra-as num processo quase sempre, até é isso mesmo, é irracional, porque tem muito a ver com as emoções, com os sentimentos, até com experiências passadas, nem sempre positivas, e naquela altura parece que vem tudo à memória. Esquecemos todos os outros momentos em que se calhar também tivemos medo e vencemos, e quem foram os instrumentos desse processo de vitória. Eu creio que é este Deus a dizer-nos: de facto, o meu amor por vós é muito maior do que tudo o que vos possa acontecer, e a coisa pior que podia acontecer, até essa, não é a brincar, mas até essa já está resolvida, que é a morte. Agora, não é isso às vezes só, é todo o processo anterior. Quantas pessoas dizem: eu morrer não tenho medo é de sofrer, tenho medo de causar, de ser peso para os outros, isso é que eu não queria. Ora, mesmo isso, e este testemunho do Padre Robson tocava de uma maneira, não vamos aplicar se calhar todas as situações, mas acho que é isso. Às vezes as situações de adversidade fazem desencadear em nós forças, amor, disponibilidade, grandeza de alma, simplicidade, despojamento, que nos permitem viver essa paz mesmo no meio das tempestades. Como Jesus, que dormia lá na barca quando aquilo parecia que ia afundar e os discípulos estavam aflitos. Penso que, em contexto também de Quaresma e deste terceiro domingo, é algo que nós podemos experimentar. Enfim, o caminho é por aí, não é? O itinerário de Quaresma é por aí. Muito obrigado por terem estado neste programa a comentar os textos que se escutam neste domingo da Quaresma. E mais logo pode também ouvir o programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.